Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa nossa jornada das virtudes. Todo mundo pronto aí? Vocês lembram que semana passada não, né? Ontem eu gravei a aula para vocês sobre como que é difícil a gente lidar com as nossas limitações e como que a gente pode fazer para lidar melhor com elas, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o orgulho, tá? Esta aula está dividida em 3 partes, então segura aí, pega seu chá, seu café e a gente vai começar ela aqui agora, tá bom? Vamos lá. Bento XVI disse uma vez que todos nós possuímos uma gota do veneno da serpente do paraíso, né? E essa gota de veneno nada mais é do que o orgulho, tá? Esse orgulho, ele nos leva a um sentimento de independência de Deus. Ou seja, o homem ele vai se fechando cada vez mais em si mesmo, né, no seu mundinho egoísta ali. E o orgulho, sendo o princípio de todo pecado, ele está em renegar a Deus. E o veneno da serpente, ele fica ali no seu ouvido, ó, o tempo inteiro, falando ali para você: serás como deuses, serás como deuses. E você vai caindo aos poucos. Isso acontece, por exemplo, quando você sente essa necessidade doentia de ter controle sobre os outros. Olha, se a gente for parar para pensar mesmo, isso aqui é bem pesado, né? Eu estava assistindo uma aula esses dias e o professor estava explicando justamente uma coisa sobre essa parte da história, né? Eva, presta atenção, quem era Eva? Eva foi a primeira mulher criada, perfeita, no jardim perfeito, que não sentia dores, não sentia necessidades, não sentia falta, não lhe faltava nada, né? Ela tinha tudo, num lugar perfeito, tinha o alimento, tinha o marido, tinha a perfeição da forma que foi criada por Deus. E o que Eva queria então? Se ela já tinha tudo, ela já era perfeita. O que Eva queria então? Eva queria o controle que Deus tinha. Era só isso que ela queria. De resto, ela já tinha tudo. O que mais ela poderia querer? E você imagina, né? Se Eva caiu, imagine nós, que somos completamente cheios de falhas, cheios de buracos, cheios de trincas. Imagine nós, que sentimos falta de tantas coisas, que buscamos Deus em tantas coisas materiais, porque a gente é ignorante. Imagina como que para nós é fácil escutar esse veneno da serpente. E aí a gente dá continuidade aqui então. O orgulho, ele vai levando a gente à ruína aos poucos, né? Então você se sente cada vez mais autossuficiente, né? Você despreza a religião, despreza quem te criou, despreza as pessoas que acreditam em você e é o tipo de pessoa que cria sua própria verdade, né? Aquela pessoa assim, ó, eu sou suficiente, não dependo de ninguém e a minha vida depende só de mim para acontecer, né? Outro ponto também que o orgulho vai levando, né, a gente, é quando você tem uma fé útil, né, aquela fé por utilidade. A única utilidade dessa fé é te servir. Então você sempre oferece pouco, mas no desespero você sempre pede mais. Está sempre presente, porque você não tem ao que se agarrar e você se agarra naquilo ali que você chama de fé, porém é uma fé fraca, né? É uma fé de mentira, uma fé útil, materialista. Outro ponto que eu queria trazer aqui também. Você provavelmente já passou por isso, né? Quando você se acomoda ao politicamente correto do mundo moderno, onde a tradição, a família, o matrimônio, os bens mais elevados, as virtudes morais são postos de lado. Então, existe, para você ficar bem com a sociedade moderna, você escolhe um lado. Você escolhe muitas vezes o lado errado, muitas vezes o lado mais fácil, para que não seja julgado, para que você não seja visto como alguém ultrapassado, arcaico, né? Então o orgulho de alguma maneira vai tocar seu coração, te levando por algum desses caminhos perigosos. E como dizia a Sagrada Escritura, nós devemos caçar essas pequenas raposas que destroem a vinha. Então é bom que você identifique na sua vinha
quais que são essas raposas que estão destruindo, né, a sua vinha. E aqui alguns exemplos que eu deixei aqui para vocês dessas raposas que estão destruindo, né? Bom, quais que são essas raposas que destroem a sua vinha? Sofrer por coisas pequenas, né? Sofrer por minúcias, sofrer por coisas insignificantes. Isso é falta de fortaleza. A gente precisa se fortalecer mais. Outra raposa, a teimosia. A teimosia é nada mais do que se achar sempre a pessoa certa. Você tem sempre razão, né? E aí você se fecha ali, não escuta o outro, não escuta opiniões, não escuta um conselho, né? Falta o quê? Prudência, né? Outra raposa, se lamentar por não ser compreendida sempre, né? Mas você está sempre julgando os outros com dureza. Você é sempre aquele juiz, né? O juiz do certo, o juiz do errado. Mas ninguém pode fazer isso com você, você se lamenta que ninguém te entende. Outra raposa que está te prejudicando, não perdoar alguém que você precisa perdoar. Ou seja, você é aquela pessoa que guarda um ressentimento. Isso tudo você vai percebendo que são frutos do orgulho, tá? Outro ponto, abuso de ironias, abuso de gozação, porque você quer ser ali o fora do padrão, mas muitas vezes você está ali fugindo de realmente entender um outro ponto de vista, mas você acaba, por se defender, você goza da pessoa, você age com ironia, diminuindo o outro. Outro ponto, querer que os outros vejam o que você faz de bom. Isso é ridículo e é péssimo para você mesmo, né? Porque você está querendo buscar uma aceitação ali, mostrando o quanto você é bom, o quanto você é legal, o quanto você é caridoso. Isso é um tiro no pé. Isso é um resquício, um indício de um orgulho que está ainda aí, muito ardente no seu peito. E outro ponto, por fim, para a gente fechar essa série de exemplos de raposas aqui, você é aquela pessoa que fala demais, né? E quem fala demais dá bom dia a cavalo. Além disso, escuta pouco, né? Então a gente precisa aprender a fazer um pouco mais de silêncio e escutar mais quem sabe mais que a gente, tá? Agora, para tudo isso que eu falei aqui, tem um remédio. E o remédio para o orgulho é a humildade. O remédio para todo sintoma de orgulho é só um: a humildade. E tem uma passagem que fala o seguinte: Deus concede a graça aos humildes. Cervantes dizia que a humildade é a base e fundamento de todas as virtudes, né? A humildade é a maior das virtudes, a maior de todas. Não existe um santo que se tornou santo sem ser humilde. Ele era humilde, né? É o ápice das virtudes, é o ápice da maturidade do ser humano, é a humildade. Então, esse é o recado que eu tenho para vocês hoje. Só dá frutos a terra que cultiva a humildade. Somente com ela as outras virtudes vão se desenvolver. Você não consegue ser uma pessoa caridosa sem virtude, esperançosa sem virtude. Você não consegue ser uma pessoa boa sem a virtude da humildade, tá? Medite sobre isso, pense sobre essa questão. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero muito que ela entre na sua inteligência, atinja a sua vontade, para que você se mova a ser uma pessoa melhor. Até a próxima aula. Tchau, tchau.